qual renovo subirá diante de Yahvé, raiz de terra seca, na sua bondade perfeita, não vai aparecer. Amados, graça e paz de nosso Senhor. Em primeiro lugar, gostaria, antes de que comecemos a ler juntos Apocalipse, gostaria de dizer aos irmãos que estou aqui neste lugar somente como um irmão mais, como um de vocês e como um amigo, porque somos amigos dos irmãos, somos irmãos amigos. Também sou falível, sou uma pessoa que se pode equivocar. Me tenho equivocado muitas vezes na vida, tenho que pedir perdão, tenho que me retratar, às vezes até por escrito, e portanto não estou pretendendo ser infalível, não estou pretendendo dizer a última palavra. Se estou aqui, não é por um arranjo meu, que eu mesmo quis. Quando faz alguns poucos anos em Colômbia, estamos reunidos em um momento de oração com irmãos de nossa localidade, onde eu moro. E naquela ocasião, o Espírito Santo me disse muito claramente: ensina Apocalipse. E ele me mandou ensinar Apocalipse. Por isso eu tomei aquele atrevimento de começar a procurar estudar na presença do Senhor, ter em conta o que outros irmãos na história da igreja têm falado acerca do assunto. Sou ciente que acerca destes temas existem várias escolas e, portanto, não estamos pretendendo falar dogmaticamente como se tivéssemos a última palavra. Sou um irmão igual que vocês, um amigo, estou aberto à correção do Senhor e dos irmãos. Qualquer irmão que tenha o desejo de interpelar algo que o Espírito colocou no seu coração, faça livremente. Me declaro falível e me declaro só alguém que, como vocês, está pesquisando este livro. Se algum de vocês conhecem aqueles 2 volumes que publicamos em Colômbia, foi por uma comissão direta do Senhor que ensinei aquilo naquele contexto de uma igreja que o Senhor quis que começasse conosco. Então tínhamos mais liberdade de tratar certos assuntos que às vezes são controversiais, porque estávamos com irmãos que tinham começado entre nós, e foi uma comissão do Espírito Santo. Então, nesse contexto, tivemos liberdade. Os irmãos transcreveram aqueles livros foram publicados. Aqui em Brasil, conheço alguns irmãos e algumas igrejas, desde faz mais ou menos 27 anos, Altivira é um deles. A primeira igreja que conheci em Brasil foi Cruzeiro do Oeste, e aí o irmão Altivira era ancião da igreja já naqueles tempos, 1980. E com aqueles irmãos mais antigos que nos conhecíamos, e que eles quiseram fazer algumas perguntas para que entrássemos nesta área de escatologia. Então, com eles fizemos isso, procurando não entrar nesses temas em outras igrejas que outros irmãos começaram, seguramente com alguma outra escola, para não causar uma tensão entre entendimentos, entre escolas. Mas, de todas maneiras, as coisas vão crescendo, os contatos vão acontecendo, os irmãos nos vão convidando e nos vão colocando entre a espada e a parede, nos pedem que falemos de Apocalipse, que falemos essas coisas, e eu sei que são coisas controversiais. Karl Barth,
considerado o maior teólogo do século XX, que escreveu uma teologia sistemática de mais de 10 volumes, há uma edição de 10 volumes, outra de 12, outra de 14 volumes. Ele não tratou escatologia, tratou quase de tudo, mas não tratou escatologia, não quis. Nosso irmão reformador João Calvino, ele escreveu comentários a quase todos os livros da Bíblia, com exceção de 2. Um do Antigo Testamento, Juízes, e o Apocalipse do Novo Testamento. Ele não quis entrar a comentar esse livro. Vocês conhecem que existem escolas pré-tribulacionistas, intertribulacionistas, pós-tribulacionistas, de um rapto ou arrebatamento, ou vários, ou mais de 2 ou 3. Então, é um assunto delicado, mas ao mesmo tempo que isso é assim, eu não posso negar que o Senhor me mandou ensinar Apocalipse em Colômbia. E a raiz daquela, por obedecer àquela palavra do Senhor, surgiram aqueles livros. Aqui vamos estar 5 dias. O livro tem 22 capítulos, quase vamos ter que resumir mais ou menos 4 capítulos por dia. Eu sei que alguns me disseram que vocês têm estado lendo Apocalipse nestes dias, para estar mais familiarizado com o livro. Então, estamos confiando que o Senhor nos vai dar umas ideias essenciais, em alguns pontos controversiais. Desde já eu declaro meu respeito pelos irmãos que pensam diferente. Se eu não posso seguir eles em tudo, não é porque não respeite eles, senão porque tenho que respeitar os próprios versos da Bíblia primeiro. E, ao mesmo tempo, sou consciente que posso estar errado, portanto, estou aberto à correção de qualquer dos irmãos. Amém? Estou falando como um irmão amigo, falível, como vocês são falíveis, eu também, mas vamos procurar confiar no Senhor. Esse é um livro que Ele quer que seu povo leia. Amém? Então, temos que fazer esse livro. Há coisas que não vou tratar, porque requerem muito tempo. Algumas são um pouco técnicas, acerca da parte bibliológica, da autoria, da transmissão dos documentos, mas isso está naqueles volumes que alguns dos irmãos têm, e os irmãos têm toda a liberdade de imprimir, reimprimir, reproduzir se quiserem, e também está na internet. Depois posso colocar aqui, quando seja possível, um site onde todo os 2 volumes e outros relacionados estão à disposição de quem quiser entrar na internet. Aqui vamos fazer o resumo das coisas essenciais. Amém? Então, com a ajuda do Senhor, amados, vamos a fazer uma oração e vamos abrir Apocalipse no primeiro capítulo. Vamos procurar hoje ver o Filho do Homem entre os candeeiros de ouro. O Filho do Homem entre os candeeiros de ouro. Vamos orar. Querido Pai, que alegria é poder nos reunir no nome do Teu Santo Filho. Que alegria, Pai, é poder invocar Teu nome, pedir Teu socorro, declarar nossa necessidade de Ti, declarar que somos pó, que nada temos se o próprio Senhor não nos dá. Senhor, nós estamos querendo confiar em nós, pedimos a Ti nos ajudar para confiar verdadeiramente em Ti. Pedimos o socorro do Teu Santo Espírito, como nosso irmão orou no começo. Desejamos Te encontrar na Tua Palavra. Oh, querido Pai, em Cristo Jesus nos confiamos hoje e estes dias. Fala a nossos corações, porque o Senhor declarou bem-aventurados aqueles que considerassem esta Tua Palavra. Rogamos que essa bem-aventurança seja nossa, pelo Teu Santo Espírito, em Cristo Jesus. Amém. Tenho comigo a versão em espanhol, que somente vou ter ao lado, por si acaso é necessário algum comentário rápido, mas vou estar lendo
baseado na versão revista e atualizada no Brasil de Ferreira de Almeida. Para as próximas noites, se tem irmãos aqui que possuem o interlinear grego-português, ou se não, espanhol ou com inglês, possam trazer para ter, se é preciso, alguém conferir alguma coisa que às vezes temos que falar e precisamos de testemunhas que possam ver que no grego fala dessa maneira. Então, amados, vamos começar Apocalipse, capítulo 1. Revelação de Jesus Cristo. Se só lêssemos esta parte, que é o título, falaria que o assunto trata principalmente de Jesus Cristo, que Ele é o centro, o assunto da revelação. Mas, amados, também temos que pegar esta frase no seu devido contexto e ver outras coisas. Diz aí também, revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu. Ou seja, o Pai lhe deu a Jesus Cristo esta revelação. O Pai tem dado ao Filho todas essas coisas. E esta revelação final, que conclui a Bíblia, que conclui o propósito de Deus, o Pai deu ao Filho. Amados, se não tivéssemos Apocalipse, as profecias não teriam final. O propósito de Deus teria começo, teria desenrolamento, mas não teria conclusão. Mas o livro de Apocalipse é o livro que faz o fechamento de todo o programa de Deus. Tudo que Deus começou e desenrolou ao longo da história e da Bíblia tem que ter uma culminação, tem que ter um objetivo final. E este é o livro que completa, fecha a revelação de Deus. Então, neste livro, nós vamos encontrar a conclusão de todas as coisas que tiveram começo desde o livro de Gênesis, ao longo do Pentateuco e ao longo do resto da Bíblia. Todas as coisas que tiveram começo têm que ter um final. Se não tivéssemos Apocalipse, não teríamos esse final. Seria como se fosse uma história sem final. Mas este é o livro onde você encontra a conclusão de tudo. Às vezes, quando você pega um verso, é como se você pegasse com os dedos aquele verso e uma rede de versos vem junto com ele. Parece que cada frase está formada de muitas outras frases da Bíblia. As figuras que aparecem aqui já tiveram começo em outros lugares. Você encontra uma ideia e quando você vai ver ela, vê que ela está conectada praticamente com toda a Bíblia. Se você quer dar no blanco, com um fuzil, com uma escopeta, você precisa colocar a primeira mira junto com a segunda mira para poder dar no blanco, no objetivo. Se você só olha através da primeira mira, você não pode dar no blanco. Se somente olha através da segunda mira, sem consertar com a primeira, tampouco você vai dar no branco. Você precisa da primeira mira, onde tudo começa no Gênesis, e vai o desenvolvimento até a última mira, e olhando com a primeira e a última, você enfoca bem, e vai dar no branco. Então, tudo começa na Bíblia, a partir de Gênesis, os livros seguintes, todos os temas de Deus relacionados uns com outros na economia divina, todas as figuras, as profecias, as tipologias, mas tudo isso culmina no final e está expresso no Apocalipse. Tem, em outros lugares da Bíblia, versos que falam do final, versos resumidos, por exemplo, em Efésios, por exemplo, em 1 Coríntios, por exemplo, em alguns salmos,
mas tudo aquilo está de maneira sintetizada. Na Bíblia, o final está debulhado, desmiuçado. Então, precisamos deste livro para que a revelação de Deus por Jesus Cristo seja para nós completa. Agora diz aqui que Deus deu esta revelação a Jesus Cristo. E disse, para mostrar aos seus servos. O objetivo do Apocalipse é mostrar, não é esconder, não é confundir, é mostrar. Antes, Daniel recebeu também algumas visões, porque o livro de Daniel é como uma espécie de Apocalipse do Antigo Testamento. De fato, muitas das figuras que ele introduz têm complementação e final em Apocalipse. Mas quando Daniel terminou de escrever seu livro, ele mesmo não entendeu. E ele perguntou, que é isso que me está falando? E lhe foi dito de parte do céu, Daniel, fica tranquilo, descansa, estas coisas vão ficar seladas até o tempo do fim, até o tempo do cumprimento. Então, muitas das coisas que Daniel falou estiveram muito tempo seladas, cobertas, encobertas, porque o tempo de serem entendidas é quando começassem a se cumprir. Quando as coisas que ele falou começassem a se cumprir, o livro foi sendo entendido. Mas o Apocalipse tem diferença com Daniel. O Apocalipse não foi selado. No final do Apocalipse diz, não seles as palavras desta profecia, porque o tempo está perto. Então o Apocalipse tem um objetivo claro, definido de mostrar. É chamado Apocalipse, revelação, tirar um véu que está cobrindo as coisas. Então, amados, este livro é para mostrar aos servos. Ou seja, que se você é servo, se você está submetido ao Senhor, reconhecendo a Jesus como o Senhor, você vai entender. Até o próprio livro de Daniel também disse que os ímpios não compreenderão, mas os que servem ao Senhor compreenderiam. Este livro vai dirigido aos servos. Se as pessoas são pessoas que reconhecem a Deus e o senhorio de Cristo, são pessoas que estão destinadas a receber esta revelação. O objetivo de Deus não é confundir. Os de fora ficam confusos, mas os servos ficam provistos, ficam amoestados, ficam complementados na sua visão, edificados. E disse, as coisas que em breve devem acontecer. Ou seja, Deus é um Deus que conhece o futuro. O futuro sempre teve um véu para todo mundo. Mas Deus conhece o futuro. Através de Isaías e outros profetas, Deus retava aos outros deuses para que eles falassem o que aconteceria no futuro. Algo que caracteriza a Deus é que Ele conhece o futuro. E aqui é uma revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar a seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Esta frase é muito importante. Existem, como falamos no começo, várias escolas de interpretação. Uma dessas escolas é a chamada escola preterista, de pretérito, do passado, que interpreta que este livro foi escrito para animar aos cristãos que estavam em perseguição no tempo de Nero e naqueles tempos difíceis, e que está tratando de aqueles tempos. E muitas pessoas racionalistas tratam de interpretar as profecias desse jeito. Alguns dizem que as profecias se escreveram depois dos acontecimentos, somente para tratar de explicar os sofrimentos ao povo e tratar de entender a eles, e que essa é a maneira de interpretar retamente a apocalíptica, ou seja, os livros apocalípticos, Daniel, Apocalipse e outros livros fora da Bíblia.
Mas aqui fala coisas que em breve, logicamente, desde o ponto de vista daquele que fala, aquele que dá a revelação, que é o próprio Deus, a Jesus Cristo, pelo seu anjo, o anjo de Jesus Cristo que aparece ao longo do livro em vários lugares, para João, para os servos, para as igrejas. Amém? O Pai deu ao Filho, o Filho enviou seu anjo para João, e João escreveu para os servos nas igrejas. Então, aqui o livro fala coisas que têm que acontecer em breve, coisas que estão no futuro. A palavra de Deus tem um desenrolamento que vem do passado, mas que continua no futuro, e aquele que tem o futuro nas mãos é o próprio Deus. E seu próprio Filho, a quem o Pai deu autoridade nos céus, na terra. Então, ele que pode falar do futuro. O futuro está nas mãos dele. E ele é um Deus que revela o futuro, o lugar de Cristo nesse futuro, o lugar da igreja com Cristo e o final de todas as coisas em relação com Cristo. Então, não temos que ter só uma interpretação preterista, sino também incluir uma interpretação futurista. Porque aqui vai falar também coisas do futuro. Porque graças a Deus que em Cristo há futuro. Amém? E agora diz, e que Ele, ou seja, Jesus Cristo, enviando por intermédio do seu anjo, aqui aparece o anjo de Jesus Cristo, que aparece aqui, depois aparece em outros lugares. Esta tradução fala, notificou a seu servo João. Aqui em espanhol fala, la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Não sei se alguém tem aqui uma outra tradução diferente de notificou. Alguém, na sua Bíblia, tem outra tradução? Todas as vossas versões falam notificou? Bom, a palavra no grego é semaion. Começando com aquela raiz da palavra semeio, de onde vem semântica. A semântica é aquela que estuda o sentido dos signos, das sinais, dos símbolos, das representações. Então, debaixo desta palavrinha, que aqui é traduzida notificou, semanon, que vem de semaion, esta notificação é uma representação através de figuras, de sinais. Por isso fala, vi uma grande sinal, vi outra sinal, uma terceira sinal. Aí temos símbolos, figuras, muitas coisas que eram parábolas aparecem completadas acá. Então a palavra notificou é uma palavra que precisamos entrar no sentido dela, porque nos está falando que o livro de Apocalipse é sim uma notificação de Deus, mas com símbolos, com representações diretas e indiretas, com sinais. Semântica é semanon, de semeion, que quer dizer sinal, signo, símbolo, representação. Então Deus vai falar usando figuras. Às vezes, uma figura fala mais que muitas palavras. O Senhor mostra uma sinal e João vê aquela primeira sinal, por exemplo, aquela mulher procurando gerar aquele filho, e aquela outra sinal, aquele dragão com cabeças, com chifres, e aquela outra sinal, aqueles 144.000, e aquelas figuras. Então, já desde o começo, o livro está falando que a revelação vem de Deus por Cristo, pelo seu anjo, para João e para os servos nas igrejas, usando
representações, figuras, símbolos, sinais. Já desde o começo já anunciou que vai ser assim. Outra palavra-chave que precisamos ter em conta para entender o livro, a linguagem do livro, é a palavra profecia, que vai aparecer no verso 3, no início, e que também se repete no final do livro de Apocalipse. O livro todo de Apocalipse é chamado de profecia. Então diz aqui o verso 2, o qual, ou seja, o servo João, atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo, ou seja, que João é um testemunho de tudo o Antigo e o Novo Testamento, porque a palavra de Deus inclui todo o Antigo e o Novo Testamento, e o testemunho de Jesus Cristo, especialmente o Novo Testamento. E João está falando aqui em nome da conclusão da revelação do Antigo e Novo Testamento. Atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo o que viu. Essa frase é uma frase característica do apóstolo João, é o estilo dele. Ele sempre fala nas cartas dele, o que vimos, o que ouvimos, isso falamos. No Evangelho, aquele que viu e ouviu, aquele que está falando, escrevendo estas coisas. E do mesmo estilo, escreve aqui em Apocalipse. Aí vemos o selo invisível da firma, da sinal de João. Bem-aventurados aqueles que leem, porque na igreja primitiva não todos os irmãos sabiam ler, e era preciso que na igreja houvesse irmãos leitores. Não leitores que liam em silêncio para si mesmos, sino irmãos que liam para a igreja. Já desde o Antigo Testamento, Deus estabeleceu essa costume com Moisés, que leu a lei diante do povo, Josué leu de novo, Samuel leu de novo, Esdras leu de novo, lendo do hebreu arcaico, sendo parafraseado para o arameu da época dele, aqueles Targum, ou seja, aquelas paráfrases do hebraico antigo para o arameu atual da época deles. E depois, no Novo Testamento, nós vemos que Paulo, por exemplo, escreve para os Tessalonicenses, e ele diz: vos conjuro em nome do Senhor que esta carta seja lida a todos os irmãos. Ou seja, que as cartas dos apóstolos tinham que ser lidas à igreja. O Senhor várias vezes mandou escrever para que fique escrito com clareza. A Abacu, Deus falou: escreve numa visão, numa tábua, esta visão, escreva na tábua, para que corra. Se não está escrito, a gente vai só confiando na memória, vai acrescentando, vai deturpando, a tradição vai virando as coisas em outras coisas, mas quando está escrito, sempre fala a mesma coisa. Deus mandou escrever Ezequiel, escreve Isaías, e aqui a primeira palavra, antes que esta deste prólogo, que ouviu João estava na ilha e ouviu nas costas dele, a primeira palavra que ouviu foi: escreve num livro que lês, e envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia. E ele se voltou e viu os 7 candeiros e o Filho do Homem no meio deles. Deus manda escrever para que nós possamos ouvir a palavra. E o lugar melhor onde se tem que ouvir a leitura da palavra é na comunhão da igreja. O Novo Testamento tem essa classe de reuniões de leitura. Os apóstolos escreveram nas conclusões do concílio em Jerusalém, escreveram e foi lida nas igrejas. Então é bom que as igrejas leiam a palavra. Mas de todas as porções da palavra, é esta conclusiva de Apocalipse que diz que é bem-aventurado aquele que lê. Ou seja, aquele que lê para a igreja, aquele que lê com sentido a palavra para a igreja. E os que ouvem. Ou seja, ouvir quer dizer colocar atenção.
Ouvir atentamente em espírito, em dependência de Deus. Senhor, que o Senhor quer me falar na tua palavra? Se você escuta dessa maneira, você tem ouvidos para ouvir e certamente ouvirá. Bem-aventurados os que leem, aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela, na profecia escritas, pois o tempo está próximo. No capítulo 22 de Apocalipse, aparece de novo. Verso 18, capítulo 22. Eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico, se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. Então você vê que é chamado 2 vezes aqui o livro inteiro de profecia. Ou seja, que tudo ele é profecia. Alguns irmãos pensam que uma parte é profecia e outra não. Por exemplo, nosso irmão Robert Gouveia, do qual temos muita dívida com ele, temos aprendido muitas coisas através dele, mas ele pessoalmente acha que não tudo ele é profecia. O irmão Washmani se baseou muito nele, mas o irmão Washmani viu profecia onde Gouveia não via. Por exemplo, nas igrejas, capítulo 2, 3 de Apocalipse, Gouveia não via profecia. O Washmani já viu. E escreveu aquele livro que seguramente vocês conhecem, A Ortodoxia da Igreja, que é um livro que fala desses 3 primeiros capítulos de Apocalipse. Ou seja, ele se animou a ver um pouco mais que seu próprio mestre, o irmão Gouveia, de quem somos devedores em muitas coisas. Então agora começa a saudação. Até aqui era o encabeçamento do livro, mas já aparece o livro como profecia. Assim que temos que ler o livro como ler uma profecia. E uma profecia que tem a ver também com o futuro, relacionado com o presente e com o passado, mas com conclusão no futuro. João, agora é a hora de João, porque começou a hora de Deus, a revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu. Agora já chegou à terra, agora já João tem que escrever. As 7 igrejas que se encontram na Ásia, ele aqui está obedecendo o que ele ouviu, e ele começou a escrever. Quando recebeu a ordem, escreve, começou a escrever. Depois ele fez o prólogo para poder completar, explicar o que tinha escrito desde o começo, ou a ouvir e a escrever. E agora, então, ele começa e diz: as 7 igrejas que se encontram na Ásia. Que interessante que Deus escolheu 7 igrejas para falar a todas as igrejas. Quando fala a cada igreja, diz: aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Deus está falando para todas as igrejas, de todos os lugares, de todos os tempos, através do que vai falar a estas 7 igrejas. Havia mais igrejas na Ásia, aí perto de Laodiceia, aí estava Hierápolis, aí perto estava Colossas, aí perto estava Trales, Magnésia, muitas outras igrejas. Perto de Éfeso estava Mileto, e nós temos ouvido outras igrejas na Bíblia. E não somente na Ásia, na Europa havia igrejas, porque já João está escrevendo nos tempos de Domiciano, quando todos os demais apóstolos tinham morto. Já o Evangelho tinha chegado na Espanha. Já os apóstolos Tadeu tinham iniciado a evangelização lá, hoje a Geórgia, Armênia, Azerbaijão.
o evangelho tinha se espalhado. Mas o Senhor escolheu 7 igrejas. Nisto estamos vendo que o Senhor está falando, como disse o livro, em profecia. Aquelas 7 igrejas formam a letra Tau, que é a letra final do alefato hebraico. Assim como o grego começa com alfa e termina com ômega, o hebraico começa com Aleph, que é alfa, Aleph, e termina com Tau. A letra Tau é mais ou menos assim, parece uma R. E assim são as 7 igrejas. Aqui está Patmos. Se você olha de Patmos para a Ásia, aqui está a Turquia, não? E aqui está a ilha de Patmos. Você olha de aqui para cá, possivelmente João está olhando para o ocidente e ouviu a voz de trás e se tornou e viu o Filho do Homem no meio dos 7 candeiros. E a Ásia Menor, que hoje é Turquia, por isso, amados, tudo que aconteça com Turquia, faça seguimento, porque Turquia é a perna oriental do antigo Império Romano e está a ponto de entrar em ligação com a Europa. Coloque atenção aí. Então, você vê, aqui está Patmos e aqui começa o tal a se formar. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia. Forma a letra Tau, a última letra do alfabeto, como se fosse a ômega do hebraico, a terminação, a conclusão. As palavras finais, já depois de mortos todos os outros apóstolos, Paulo também, as palavras finais de Deus a seus servos e a suas igrejas, palavras para concluir. Aí começa ele a falar, as 7 igrejas, o número 7 é um número significativo na Bíblia. Todo o trabalho de Deus agora, neste tempo, nesta, podemos chamar, era ou dispensação, é um trabalho de Deus, 3, Pai, Filho e Espírito Santo, com a criação, 4, 3 mais 4 é 7. 7 igrejas, 7 anjos, 7 candeiros, 7 estrelas, 7 trovões, 7 trombetas, 7 selos, 7 taças e outros 7 bem-aventuranças também no Apocalipse. Temos as bem-aventuranças em Mateus e também 7 bem-aventuranças em Apocalipse. Número 7 é um número significativo. Já na eternidade, não na dispensação do tempo, é 3 por 4, número 12. Tudo na Nova Jerusalém, 12 por 12, 144, 12 apóstolos, 12 sementes, 12 perlas, 12 anjos, os nomes dos 12 filhos de Israel, o número 12, 12 aparece na eternidade, mas no tempo, no reino, aparece o número 7. Ou seja, que aqui Deus vai falar, está falando com símbolos, com figuras. Temos que interpretar este 7, não somente como coisas históricas, ainda que são históricas, mas Deus usa a história para falar alegoria. Por exemplo, você se lembra quando Paulo lia a história de Abraão, de Sarai, de Agar, de Ismael, de Isaac? Quizá quando nós líamos, e muitos até hoje, quando leem aquelas histórias sozinhos do Antigo Testamento, do Gênesis, está pensando que está falando só de Abraão, só de Sara, só de Agar, de Ismael, de Isaac. Mas Deus abriu os olhos de Paulo para ver detrás da história a projeção da alegoria. E Paulo disse, estas 2 mulheres, Sara e Agar, são os 2 pactos. Esses 2 filhos, Ismael é aquele nascido da carne, Isaac é aquele nascido do Espírito. Isto corresponde com isto. Agar corresponde com a Jerusalém terrena, que está em escravidão. Sara corresponde com a Jerusalém celestial, nossa mãe. E ele começou a ver detrás da história o significado espiritual. Quem ia imaginar que detrás daqueles fatos históricos que aconteceram de fato num tempo,
Deus estava projetando tipologia. E assim mesmo acontece com estas 7 igrejas. São igrejas especiais que Deus escolheu numa ordem especial. Não pode começar pelo 7, pelo 3, pelo 2. Tem que começar pelo 1, e para o 2, para o 3, para o 4, 5, 6, 7, fazendo tal. A terminação, a conclusão. Então, aquelas igrejas existiam naquele tempo. E tinham aquelas condições que o próprio Senhor descreve. Eram condições históricas. O Senhor tem que falar para a igreja de aquela geração. Mas o Senhor também quer falar para todas as igrejas. Quando o Senhor fala para uma igreja, está falando para todas as igrejas. Quando o Senhor fala para uma época, está falando para outras épocas. Quando lemos a primeira leitura dos mensagens do Senhor às 7 igrejas, eram 7 igrejas históricas, como falar Contagem, Belo Horizonte, Santo Antônio do Monte, Petrópolis, Rio de Janeiro, Goiânia, alguma outra. Igrejas que existiam, pessoas que estavam aí e que viviam naquelas circunstâncias que aqui estão descritas pelo próprio Senhor. Mas o Senhor falou que isso também é uma profecia. Então temos que ter uma segunda leitura, porque se não fazemos, além da leitura histórica, a leitura profética, não estamos fazendo justiça ao livro. O livro é uma profecia. A Bíblia está cheia de profecias acerca de tudo. E a igreja, no plano de Deus, é tão importante. Não vai ter profecia, a Bíblia, acerca da igreja? Mas aqui diz que isto é profecia. O livro é profecia. E assim como Abraão lia aquela história dos patriarcas e podia escrever que agora nós, do mesmo jeito que Abraão, seguimos as pisadas da sua fé, ou seja que em nós se reproduzem os acontecimentos da fé de Abraão, aqueles altares que ele construiu, aquelas consagrações em fé cada vez maiores e mais profundas, estavam representadas na vida de Abraão, e as experiências de nós, os filhos de Abraão, estavam señaladas, significadas naquela história que virou alegoria. Do mesmo jeito acontece aqui. Há uma triple leitura destas 7 epístolas. A primeira tem que ser uma leitura histórica. Por que temos que ter a primeira leitura histórica? Porque aí fala, escreve as 7 igrejas que estão na Ásia. Essas igrejas estavam na Ásia. Tinham essas circunstâncias. Mas ao mesmo tempo o Senhor escolheu elas 7 para falar a todas. Aquele que tem ouvido para ouvir, ouça o que o Espírito fala às igrejas. Ou seja que quando ele fala a Éfeso, ele fala para qualquer igreja da terra, onde estejam acontecendo situações semelhantes a Éfeso, o Senhor vai tratar do mesmo jeito, com os mesmos princípios, os mesmos problemas, onde quiser que apareçam. Então temos uma leitura que podemos chamar arquetípica, palavra falada de arqué-princípio, um arquetipo, um princípio. Deus tem uns princípios para tratar com a igreja. Se acontece em algum lugar da terra o que aconteceu em Esmirna, Deus vai falar do mesmo jeito. Se acontece em algum lugar da terra o que aconteceu com Jezabel lá em Tiatira, Deus vai falar do mesmo jeito. Deus está falando para todos quando está falando para um. Então temos o princípio histórico, o princípio arquetípico e o princípio profético. É profecia. Deus está falando para a igreja. Hoje, agora nós, neste século XXI, quando olhamos para trás, agora nós sim podemos ver que a história da igreja cristã tem passado por 7 períodos que concordam com a profecia. Por exemplo, você começa a estudar a história cristã nas suas grandes linhas. A igreja, depois da morte dos apóstolos, está representada em Éfeso. Depois começaram aquelas terríveis perseguições, e veio a igreja em Esmirna, que quer dizer amargura,
tribulação, aflição, sendo perseguidos, matados. Então, aquele período das grandes perseguições, que foram principalmente 10 grandes persecuções, e aí fala dos 10 dias que teriam aflição, está representada naquela profecia. Existia a Esmirna histórica, e Deus usava circunstâncias históricas para projetar profecia e para apresentar princípios. É profecia, temos que ler profecia. Temos que ler princípios e temos que ler história. As 3 leituras temos que fazer. Depois terminou com Constantino o tempo das perseguições e veio a era de mistura do cristianismo com o paganismo. Pérgamo, muito casado, aquele período de Pérgamo. A chamada Igreja Católica Antiga, antes do papado importante, depois começou aquele papado, a Idade Média, a Idade das Trevas, aquela grande prostituta, aquela Jezabel que diz ser profetiza, mas que ensina os servos a fornicar com ídolos. E aí você vê a Idade Média, aquele período escuro, medieval, do catolicismo, cesaropapismo, representado em Tiatira. Mas daí começou um período de resistência e de reforma, e vários escaparam de Tiatira, e isso que significa a palavra Sardis, escapados na era da reforma. Então, o período da reforma está representado aí em Tiatira, em Sardis, desde o século XVI. Aí começou o denominacionalismo, os nomes, formalismo, mas ainda com divisões, e Deus teve que fazer um mover no meio do seu povo, ainda em diferentes denominações, para mostrar para eles o corpo de Cristo, que sejam cristocêntricos, que amem os irmãos, que sejam inclusivos. E aí começou o período de Filadélfia. Se estas histórias terminassem em Filadélfia, seria um bonito final. Desgraciadamente, depois de Filadélfia, alguns caem do nível de Filadélfia e entram no materialismo, no consumismo, na teologia da prosperidade. Sou rico, tenho me enriquecido, não preciso de nada, e não sabe que é pobre e miserável. A última igreja é descrita como morna, pensando que está em prosperidade, mas está em pobreza, enquanto que Esmirna era rica na sua pobreza. E aí termina a descrição da profecia acerca das igrejas, com estas 7. Graças a Deus que tem vencedores em todas as eras da igreja. Então, vamos continuar lendo aqui. E diz João às 7 igrejas. Por isso nos detivemos aqui. Isto é significativo, isto é espiritual. Isto não só é histórico, é também profético e também arquetípico. Que se encontra na Ásia, aquela província da Turquia era chamada de Ásia Menor. Graça e paz, aleluia. Assim são as cartas dos apóstolos. Assim começa Paulo, assim saúda eles. Graça e paz a vosotros da parte de aquele, a saudação do trono, saudação do céu, aquele que deu a revelação de Jesus Cristo, aquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 espíritos, e aqui colocou o Filho para o final, porque o Filho se esvaziou, se humilhou, se fez homem, e ele agora é também homem. Então aqui aparece o Pai e o Espírito, primeiro, porque vem do céu para a terra. E aparece o Espírito declarado como 7 Espíritos de Deus. Vamos abrir aqui para entender um pouquinho isto, no livro de Isaías, no capítulo 11, vamos ver ali uma expressão, vamos ver estes 7 Espíritos de Deus. Isaías, capítulo 11, versos 1 e 2. Do tronco de Jessé, o pai de Davi, sairá um rebento, um renovo.
um broto. E das suas raízes um renovo. Esse é Cristo. E repousará sobre ele, agora veja, aquele candeeiro que tinha 7 lâmpadas, os 7 espíritos, tinha uma cana central e 3 para a direita e 3 para a esquerda. E lembre-se que quando João fala das igrejas, vê elas como candeeiros. E Moisés, quando ele foi levado à presença de Deus, lhe foi mandado a ele fazer um modelo do que ele viu lá. Então, ele daquele trono de Deus, da arca do pacto no céu, ele fez a arca do pacto na terra. E daqueles 7 espíritos que João viu, ele fez o candeeiro. Então, o candeeiro com 7 lâmpadas foi feito por Moisés como um modelo de aquilo que ele viu e que João está vendo. E olha o que fala aqui dos 7 espíritos, Isaías. Repousará sobre ele o espírito de Javé, que aqui fala do Senhor. Aí está a canha central. 2, espírito de sabedoria e de entendimento. 3, espírito de conselho. 4, de fortaleza. 5, espírito de conhecimento. 6, e de temor do Senhor. É um só espírito, mas manifestado em 7 maneiras especiais. Aqui está o espírito em plenitude. Às vezes nós precisamos conselho, às vezes sabedoria, às vezes temor de Deus. Mas aqui, quando está a plenitude, é os 7 espíritos de Deus. Alguns quiseram interpretar, baseados na apocalíptica judaica, que estes 7 espíritos eram 7 arcanjos, e colocavam os nomes de Miguel, de Gabriel, de Uriel, e outros, Rafael, e outros tantos, mas não, amados. Aqui, quem está dando a saudação é o próprio Deus, e é o próprio Filho de Deus. Você não pode colocar, vamos falar aqui do Lincoln, da Vânia e do cachorro. Como vai falar do cachorro colocando no mesmo nível o cachorro com o Lincoln e Vânia? Tem que numerar eles como pessoas do mesmo nível. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Está conumerados no mesmo nível. Então, quem está saudando é o Pai, o Espírito, em 7, e o Filho. O Filho aparece depois, porque ele veio à Terra. Então, começam nos céus e seguem na Terra. Porque a revelação que ele deu, o Pai deu, o Pai fez aquilo através do Espírito. O Filho foi ungido com este Espírito. Em Isaías aparece o Espírito Séptuple ungindo o Messias. Por isso é mencionado aqui em segundo lugar. Não são arcanjos, porque os arcanjos é como colocar cachorros na Trindade. Não podemos, temos que deixar no nível normal. O Pai com o Espírito e o Filho. Amém? Então disse, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Cada uma destas expressões fala algo especial do Senhor. Não temos tempo nos deter nos detalhes, mas sublinho, lembre-se essas 3 frases. Cada uma delas fala de nosso Senhor. Testemunha fiel, primogênito dos mortos, ou seja, primeiro em ressuscitar em incorrupção para nunca mais morrer. Outros ressuscitaram antes que ele, Eliseu ressuscitou, aquela viúva, outras pessoas, mas eles voltaram para morrer. Ressuscitaram em corpos mortais. Mas Jesus Cristo, o primeiro em ressuscitar em incorrupção, para nunca mais morrer. Por isso, ele que é o primogênito dos mortos e soberano dos reis da terra. Já João está fazendo esta saudação depois de que ele já tinha ouvido aquela voz e pegou e começou a escrever, e sabia quem era aquele cordeiro e aquela apoteose dele e como tudo foi entregado nas mãos dele. Então ele está antecipando e falando, ele é o soberano dos reis da terra.
aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou. Aqui a palavra no grego é lisante, algumas traduções traduzem limpou, mas a palavra mais exata é esta que está aqui, libertou. Não somente nos limpou no sentido de nos perdoar, sino também nos libertar, como fala Romanos 6. Romanos 5 fala do perdão, Romanos 4 e 5 de justificação, perdão, justificação. Pero Romanos 6 fala da libertação do pecado. E aqui aparece Cristo como o sacerdote, que vamos ver a descrição dele como sacerdote agora em diante, e ele foi que nos libertou e nos constituiu. Assim como Arão colocava nas mãos dos seus filhos as coisas que representavam a Cristo, para que eles com mãos cheias daqueles sacrifícios fossem constituídos sacerdotes e viessem diante de Deus. Assim, Jesus Cristo, segundo a ordem de Melquisedeque, sacerdote, ele nos libertou. Quando você vê como são constituídos os sacerdotes consagrados lá em Êxodo 28, 29, você vê como aquele sacrifício de transgressões e o sacrifício pelo pecado estavam representados, aqueles aspectos da obra de Cristo, que procurávamos lembrar rapidamente no juntamento, na conferência, da morte todo inclusiva de Cristo. Dessa maneira é que Ele nos constitui reino e sacerdotes. Nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu, aleluia, reino. A minha tradução traduz reis, mas vossa tradução é melhor. Reino. Não são muitos reis, cada um tendo um reino isolado, não. Todos os reis formamos um só reino. O reino do Senhor. Reino. Basileiam e sacerdotes. Para o seu Deus e Pai. A Ele glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Poucas vezes aparece a palavra Pai aqui no Apocalipse, porque é tempo de juízo, mas aqui apareceu. Graças a Deus. Amém, disse aqui João, ao que ele mesmo passou como salutação de Deus. E agora começa João a visualizar o fim. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até quantos o traspassaram. Aqui ele está lembrando versículos que já estavam nos profetas. Por exemplo, em Zacarias fala que olhariam naquele que foi traspassado, que as tribos lamentariam. Você pode ler Zacarias 13, 14. E logo no 14 aparece a descrição da vinda de Javé, dos exércitos, com os santos para pôr os pés no monte dos oliveiras. E isto que está falando aqui João. Eis que vem com as nuvens. Interessante que a primeira apresentação da vinda do Senhor por João é esta. O Apocalipse tem muitos capítulos, alguns interpretados como vinda do Senhor. Tem escolas que interpretam cada menção da vinda como uma vinda diferente. Pode ser várias menções referidas à mesma vinda, mas alguns usam várias menções como se fossem várias vindas. Alguns até falam de 7 vindas. Outros falam de 5, outros de 3, outros de 2 e outros de 1. Aqui João está apresentando uma. Eis que vem com as nuvens e todo olho verá até quantos se traspassaram. E todas as tribos da terra se levantarão sobre ele. Certamente. Amém. De novo João fala amém. Amém. Agora, diz, eu sou o alfa e ômega, disse o Senhor Deus, aquele que é, que ele que há de vir, o Todo-Poderoso. Eu, João, irmão vosso, companheiro na tribulação, no reino, naquele aspecto do reino que é na era da igreja, na perseverança, em Jesus,
porque é em Jesus que somos companheiros na perseverança, no reino e na tribulação. E não fala em Cristo, porque o nome Cristo é o nome de Messias, de Senhor, nome de Jesus, nome de Filho do Homem que passou sofrimento. Ele fala aqui em Jesus. Achava-me na ilha chamada Patmos, que não era de férias, era uma ilha onde os criminosos eram guardados. E o imperador Domiciano pegou João, mandou ferver ele em óleo quente, e ele sobreviveu. Pensou que era um bruxo e enviou para a ilha lá, e Deus guardou ele. Quando morreu Domiciano, subiu Nerva e deu liberdade a todos os presos, e João voltou para Éfeso. Acabavam de matar a Timóteo, que tinha ficado em Éfeso, à espada. Mas ele sobreviveu naquela ilha, que fica lá, frente à Turquia. Então, disse aí, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Aí você, de novo, ele sendo testemunha da integridade da palavra de Deus, do Antigo e do Novo Testamento. Achei-me no Espírito no dia do Senhor. O dia do Senhor era tido pelos irmãos como domingo. Era um domingo quando ele se encontrou no Espírito. E ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta. Por isso era que o irmão Gomes falava que possivelmente ele estava olhando para o ocidente, porque voltou para ver e viu o Filho do Homem no meio dos candeiros, e de Patmos se vê os candeiros no oriente, lá, desde a ilha de Patmos você pode ver Éfeso lá, você pode ver aquelas cidades de noite. Então diz aí, grande voz como de trombeta, dizendo, o que vês? Foi a primeira coisa que ele ouviu. O que vês? Como se fosse trombeta. O que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas. Éfeso, onde ele morava, que era como o centro da obra para João na Turquia, na Ásia Menor. E as outras igrejas ficavam perto. Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Aqui vemos como os nomes das igrejas eram os nomes das cidades. Não tinha batista, metodista, católica, wesleyana. Isso são coisas nossas. Deus chamava as igrejas pelo nome da sua cidade. Amém? O que o Senhor nos tem ensinado. Amém? A igreja em Contagem, a igreja em Belo Horizonte, sim, a igreja em Éfeso, etc. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado vi 7 candeiros de ouro. Olhe isto. O que ele queria ver não era candeiros. E muito menos pensava ele que fossem de ouro. Ele ouviu a voz. E ele voltou para ver quem que estava falando. Mas aquele que estava falando se apresentou a ele rodeado de candeiros, como falando, você quer me encontrar? Eu estou na igreja. O Senhor nunca se isola, se separa da igreja. Você quer encontrar o Senhor, tem que encontrar a igreja. Quando o Senhor apareceu para Paulo no caminho em Damasco, Paulo, que iba a ser o grande apóstolo, perguntou, Senhor, que farei? E o Senhor falou, vai para a rua direita, lá em Damasco, e lá vão dizer você o que você precisa saber. O Senhor colocou ele na sujeição, na comunhão da igreja. É muito importante que quando o apóstolo João queria ver aquele que falava, viu primeiramente a igreja. O mundo não conhece o Senhor. O mundo vai ver primeiramente a igreja. E é segundo o testemunho da igreja que eles vão encontrar o Senhor. Por isso o Senhor aparece no meio das igrejas, e aqui vai ser descrito como um sacerdote. Aqui vamos ver a descrição do Senhor, dos seus atributos. E no meio dos candeiros, ou seja, no tabernáculo o candeiro era somente um, mas no templo os candeiros eram 10. Isso quer dizer que Deus deseja a multiplicação dos candeiros.
Porque a arca era uma no tabernáculo, uma no templo. Mas os candeiros não, era um no tabernáculo, 10 no templo. A mesa era uma no tabernáculo, 10 no templo, 5 à direita, 5 à esquerda. Ou seja, que Deus, na tipologia, mostra que Ele quer a multiplicação dos candeiros por toda a terra. Por isso eram 10. E aqui aparece Ele no meio dos 7 candeiros. Ou seja, a representação de toda a igreja nestes 7. No meio. E aparece como sacerdote. Um dos trabalhos sacerdotais era cuidar que os candeiros estivessem diante de Deus acessos, que não tivessem fumaça cheirando, um mau cheiro arruinando a atmosfera. Ele tinha que pegar aquela tesourinha e tirar aquela parte seca, que não tinha óleo, que não estava ungida, para que não cheirara ruim. E tinha que acrescentar óleo. E assim vemos Jesus falando às 7 igrejas: você tem isto? Isto está bem? Estou com você nisto? E está acrescentando óleo como um sacerdote. Mas também tenho contra ti. Não gosto disto, você deixou isto e vem usando a tesourinha como o sumo sacerdote. No meio dos candeiros, na comunhão das igrejas, um semelhante ao Filho do Homem, com vestes talares, e cingido à altura do peito, com uma cinta de ouro. Por isso sabemos que é sacerdote, porque os reis não colocavam o cinto no peito. Os sacerdotes colocavam o cinto no peito, porque o cinto tinha que manter o efod no lugar. O efod era nas ombreiras, os ombros. E tinham aqui diante umas argolas, outras lá atrás. E as pedras de ónice nos ombros, com os nomes do povo de Israel. E aquele cinto tinha que passar por aquelas argolas e manter as ombreiras seguras. E depois daí colgava o peitoral das 12 pedras das tribos de Israel, e daí colgava o manto. Então, o cinto era que mantinha seu lugar, para que o povo de Deus não caia dos seus ombros, nem do seu peito. Está mostrando a firmeza da intercessão do nosso sumo sacerdote. O cinto no peito fala de segurança, fala de fidelidade, de intercessão perpétua. Perpetuamente fala, sem morrer. Glória a Deus. A sua cabeça e cabelos eram brancos como alvalá, como neve. No Antigo Testamento, o pai era que aparecia com cabelo branco. Você lembra Daniel capítulo 7, quando o Filho do Homem sobe e é conduzido ante aquele ancião de dias, e lá é entregado para ele todo o governo. Então, toda a potestade nos céus e na terra, o Pai delegou ao Filho. E diz a Escritura que o Pai a ninguém julga, que todo o juízo deu ao Filho, porque Ele é o Filho do homem. Por isso agora é o Filho que aparece. É como se o Pai tivesse tirado aquela cabelo branco dos juízes e colocado no Filho, porque o Pai agora quer que seja o Filho que julgue. O Filho vai julgar, agora é o Filho que tem aquela cabeça branca como lá, porque ele é o juiz. Os olhos como chama de fogo, ou seja, que penetra no teu mais profundo, conhecendo intenções do coração. Os pés semelhante ao bronze polido, como refinado numa fornalha, ou seja, que ele passou pelo fogo da prova, ele foi provado e foi julgado em nosso lugar. Por isso os pés dele são como bronze polido, calcolíbano, disse o grego. Aquele que passa pelo bronze significa juízo. E ele foi feito pecado para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. Ele aparece como aquele que assumiu o juízo de nossos pecados em si mesmo. Refinado numa fornalha, a voz como voz de muitas águas. Glória a Deus. E agora nós unimos nossa voz a dele. Tinha na mão direita 7 estrelas. Isso é muito importante.
ele explicou que o mistério das estrelas eram os anjos das 7 igrejas. Ele é chamado na Bíblia o sol da justiça. Mas você sabe que antes de vir o sol, antes do dia do Senhor, estamos na noite. Então, na noite são as estrelas que têm que alumiar enquanto é escuro. Então o Senhor chama seus mensageiros de estrelas. As estrelas são as que têm que iluminar enquanto o Senhor vem. Mas aqui está falando de 7 estrelas. O Senhor explica no verso 20 que essas estrelas são os anjos das 7 igrejas. Já a palavra candeeiro é explicada como igreja. Os 7 candeiros são as 7 igrejas. E os 7 estrelas na destra do Filho do Homem são os 7 anjos das 7 igrejas. Então, amados, já a palavra estrela já foi traduzida, explicada como anjo. Já você não precisa tirar anjo do seu sentido, porque o sentido de estrela é anjo. E ele, o Senhor, propositadamente interpretou estrela por anjo. E a palavra anjo na Bíblia é uma palavra muito larga. Uma palavra que admite muito sentido. A palavra anjo significa mensageiro. Os anjos celestiais, que são mensageiros de Deus, espíritos enviados para cuidado dos escolhidos para a salvação, não? Como esses anjos da guarda, anjos guerreiros e todos esses que aparecem, como Gabriel e todos eles, são chamados de anjos. Mas também os homens mensageiros na Bíblia são chamados de anjos, porque anjo é a mesma coisa que mensageiro. O próprio Filho de Deus, que não é criado, sino que é Deus, é chamado de anjo de Javé, anjo do Senhor. E apareceu Moisés na sarça, o anjo de Javé, e falou: eu sou o Deus de teu pai Abraão, Isaque e Jacó. O próprio Filho é o mensageiro do Pai. Então, a palavra anjo não se refere à natureza, nem à essência, se refere ao ofício. A palavra anjo não implica uma determinada natureza, sino um determinado ofício. Mensageiro, aquele que vive e representa a mensagem. Por isso esta palavra é tão larga. E por isso, na história da interpretação da Bíblia, muitas coisas têm cabido dentro dessa palavra. Muitos irmãos viram o liderazgo da igreja, o espírito da igreja, representado no liderazgo da igreja, os anciãos da igreja, ou pelo menos um deles. Alguns que falavam do governo monárquico se baseavam aqui, que era um anjo, e outros falavam que não, que lá fala que são vários presbíteros, e vem aquela discussão. Mas não temos que diminuir a palavra anjo, temos que deixar ela já como interpretação de estrela, bem larga. Porque estas 7 igrejas não somente eram igrejas históricas, também são igrejas históricas que representam situações proféticas. Então, cada igreja, podemos dizer que tem seu espírito, que se manifesta principalmente no liderazgo da igreja. No liderazgo, como se fala? Liderança da igreja, obrigado. Então, você vê, chegam algumas, você chega a uma cidade e tem comunhão com a igreja, e você percebe o espírito da igreja. E aquele espírito da igreja age através dos líderes da igreja. E nos líderes da igreja tem também alguém que preside, primos inter pares, todos iguais, mas alguém preside. O Senhor falou de alguém que preside entre iguais. E do mesmo jeito acontece com as épocas da história da igreja. Na história da igreja, uma época manifesta um certo espírito. Você começa a estudar o período patrístico, é um espírito diferente daquele espírito medieval escolástico.
Você começa a estudar o período escolástico, descreve um espírito diferente na era da Reforma. A era da Reforma manifesta um espírito diferente que o espírito escolástico. Escolástico diferente que o patrístico, que é primitivo, que é moderno. Então, assim como existem anjos de nações, que expressam a sua natureza nas nações, assim como acontece, por exemplo, em Daniel 10, aparece o príncipe da Pérsia, um príncipe espiritual, que se expressa através do reino da Pérsia. Quando foi derrubado aquele espírito, veio o espírito da Grécia e se levantou o império grego. Ou seja, aquele império expressava aquele espírito. Assim como as nações têm anjos, também as cidades têm um espírito. Você chega numa cidade, Belo Horizonte tem um espírito diferente que Rio de Janeiro. Chega em São Paulo, diferente de Porto Alegre. Chega em Porto Alegre, diferente de Manaus. A cidade tem um espírito. E aquele espírito se expressa nos líderes, naqueles que conduzem, dirigem a igreja. Então, a igreja histórica de cada cidade tem um jeito de agir, de viver, tem uma descrição própria, que podemos falar, um espírito, como falava o próprio Paulo. Timóteo, você tem me seguido, e nisto, e também em espírito, dizer com minúscula. E aquele espírito que caracteriza e diferencia uma igreja de outra, está encarnado, podemos dizer assim, falando, representado na liderança da igreja, na condução, no governo da igreja. E por isso as igrejas históricas têm um governo que expressa o espírito da igreja. E ao mesmo tempo, aquela igreja X, por exemplo, Éfeso, está representando o que prevaleceu na primeira época. Na época das perseguições, está representado naquela igreja de Esmirna. O que aconteceu em Esmirna se representa naquela época. O que aconteceu em Pérgamo se representa na época de Constantino e subseguinte. O que aconteceu em Tiatira se representa no espírito medieval. O que aconteceu em Sardis se representa no espírito da época da Reforma. Mas o Senhor tem na sua destra as estrelas que tem que dar o testemunho do Senhor antes da sua vinda. Antes de o Senhor vir, Ele tem na sua destra. Isso é a coisa mais gloriosa. Aquelas estrelas estão na destra do Filho do Homem. O Senhor tem controle deles. Eles são os seus testemunhos que Ele enviou à terra. A igreja são os testemunhas de Deus. E esse testemunho se encarna na liderança. E essa liderança, graças a Deus, está nas mãos de Deus. Tanto no local histórico, como no profético das épocas. O Senhor tem controle. Então, quando nós estudamos a história, nós podemos ver alguns líderes históricos, por exemplo, em Esmirna, estava Policarpo de Esmirna, e um jovem Ireneu. Em Éfeso estava Polícrates, em Pérgamo estava Antipas, e assim tinha líderes históricos antigos. Mas quando você vê a história da igreja, é como se você observasse uma cordilheira com vários montes. O primeiro período da igreja, quando os apóstolos morreram, só ficou João, e João escreveu a eles, representado em Éfeso. Veio o tempo das perseguições, representado em Esmirna. O tempo de Constantino e a Igreja Católica Antiga, representado em Pérgamo. O tempo medieval, representado em Tiatira. E assim, Reforma, Filadélfia e os últimos tempos, a Igreja contemporânea, atual, final. Mas você encontra que cada época teve uma liderança especial que representou o espírito da época. Não somente o local histórico, sino também historicamente e profeticamente. Você vê, por exemplo, já João, quando escreveu João, já estava morto Paulo.
Muitos encontram que aquele espírito que representava a igreja em Éfeso era de Paulo, mas Paulo já estava morto quando João escreveu essa carta. Então, temos que ver qual foi dos líderes depois de mortos os apóstolos, e que não era o próprio João, que foi o mais representativo da era imediatamente seguinte aos apóstolos. Se você vai estudar a igreja primitiva, os chamados pais da igreja, os chamados pais apostólicos, você vai encontrar que aquele que mais influência teve foi Ireneu de Leão. Ireneu foi um discípulo de Policarpo, que foi um discípulo do apóstolo João. E ele viveu no Oriente e viveu no Ocidente, e Deus usou ele para livrar a igreja do gnosticismo. E a pessoa mais influente no século II, na era das perseguições, ele mesmo sofreu perseguição, foi Ireneu. Depois, quando já estava avançada a era das perseguições, o irmão mais influente do período histórico de Esmirna tem um nome que faz muita justiça à labor deste irmão: Orígenes. Foi um irmão chamado Orígenes que levantou o ensino da igreja ao nível mais elevado da filosofia, para falar com os filósofos e apresentar o cristianismo no mais alto nível. E ele foi a maior influência no século III, antes do concílio de Nicéia. Muitos dos líderes das igrejas daquela região, começou em Alexandria, foi para Cesareia, depois vários dos discípulos dele foram nos anciãos em muitas das igrejas primitivas, e até ele tinha alguns erros, mas tinha muito ensino profundo. Escreveu 6.000 livros. Naqueles tempos não tinham gravadoras, não tinham CDs, não tinham filmação, mas os irmãos tinham 7 escribas, taquígrafos, quando eu estava falando, escrevendo. 6.000 livros surgiram da influência de Orígenes. Acho que ele representa aquele espírito do período de Esmirna. Depois veio Constantino, veio aquele período patrístico já concertado com o Império Romano, que virou, entre aspas, cristão. A maior influência naquela época foi de Agostinho, Santo Agostinho. Ele foi a maior influência na história da igreja durante 1000 anos. Não havia maior influência. Quase todas as igrejas, irmãos, ele era da África do Norte, da Argélia. Aí tinha estado Cipriano, Tertuliano, Cipriano, Agostinho, Donato. Lá evangelizou Simão Celote, que evangelizou a África do Norte. Ficou Tertuliano, ficou Cipriano, ficou Agostinho, Orócio, Donato, Ticônio. E Agostinho foi o que marcou a história da igreja, foi a maior influência na história da igreja durante 1000 anos, até chegar Tomás de Aquino. Só até chegar Tomás de Aquino foi superada a influência de Agostinho na história da igreja. Já a época de Tiatira, a época medieval, a época escolástica, as grandes construções das teologias sistemáticas, as sumas teológicas, o principal deles foi Tomás de Aquino. A maior influência depois de Agostinho na história da cristiandade foi Tomás de Aquino até Lutero. Quando chegou a época da reforma, houve muitos reformadores, Zwinglio, João Calvino, Melanchthon, mas a voz cantante, o leão da reforma, foi Lutero. E Lutero foi o que marcou o espírito da época. Houve muitos com ele, mas representa o espírito da época. Já depois surgiram muitas denominações, e houve guerras, e houve perseguições entre os mesmos luteranos e reformados, e surgiram os anabatistas, menonitas, denominações, até começar Deus a se movimentar e produzir uma visão de igreja, com de Zinzendorf, Christian David, os irmãos de Primo no começo, especialmente Robert Chapman, o irmão Andrew Miller, George Miller. Darby depois foi exclusivista, mas aquele espírito de Filadélfia, que representa a visão de igreja, cristocentricidade, unidade do corpo,
espiritualidade, inclusividade. Eu, pessoalmente, acho que não tem melhor personagem para representar o espírito de Filadélfia que o Watchman Nee. O Watchman Nee herdou todas aquelas riquezas dos irmãos e superou elas e apresentou uma visão de igreja. Eu penso que, olhando para trás, não tem melhor personagem na história da igreja para representar o espírito de Filadélfia que nosso irmão Watchman Nee. Agora estamos nos tempos de Laodiceia. E Laodiceia tem que ser vencida. E isso não... Vamos deixar o do futuro que eles falem quem representou a vitória sobre Laodiceia nos tempos finais, antes da vinda do Senhor. Vamos avançar um pouco, irmãos. Tinha na mão direita 7 estrelas e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes, a palavra de Deus. O seu rosto brilhava como o sol na sua força, esse Cristo, sol da justiça. Quando o vi, caí a seus pés como morto. Porém, ele pôs sobre mim a sua mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, aleluia. E aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelo século dos séculos e tenho as chaves da morte e do Hades. Aqui a palavra inferno é a tradução de Hades. Não se refere ao lago de fogo, senão ao Hades, onde aquele rico, daquela história que Jesus narra de Lázaro, foi para o Hades. Isso que aqui é traduzido inferno é Hades. Escreve, pois, as coisas que viste. As coisas que viste têm que ver com Cristo glorificado, com a pessoa e os atributos múltiplos de Cristo unidos na sua pessoa. Isso que tem que ver com o passado, com o cimento, com o fundamento. As coisas que viste, o primeiro que ele viu foi o Senhor. As coisas que são agora, são a igreja, a eclesiologia, a história da igreja. As que viste têm que ver com Cristo. As que são têm que ver com a igreja. E as que virão têm que ver com o futuro. Tem que ver depois com os selos, com as trombetas, com as taças, com a conclusão. As coisas que virão. Então aqui está dividindo em 3 tempos. As que viste, que é o próprio Cristo, no centro, no meio das igrejas. As que está vendo é as igrejas, o que está acontecendo com as igrejas, o que aquelas igrejas representam, o que as outras igrejas têm que aprender do tratamento de Deus. E as que virão, aquilo que começou no Apocalipse, o aspecto futuro, o futuro, governado pelo céu, é o que Deus mostra. Por isso, quando fala das igrejas, agora levanta a João para ver uma outra cena detrás do véu. Aqui era do véu para fora, porque o candeeiro estava no lugar santo, e entre o lugar santo e o santíssimo havia um véu. Os candeiros são para fora, lugar santo, mas o trono é o lugar santíssimo. João viu as 2 cenas, a cena do lugar santo e depois a cena do lugar santíssimo, santo dos santos. Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita e os 7 candeeiros de ouro, as 7 igrejas são os anjos das 7 igrejas e os 7 candeiros são as 7 igrejas. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve, aquele Éfeso antigo que representa também, como alegoria, aquele período histórico onde estas condições prevaleceram. Quando a igreja começou a perder o nível apostólico, o primeiro amor, a dependência de Cristo, e começou, como Paulo escrevia para os Efésios. Paulo chamou os anciãos de Éfeso a Mileto e falou: eu sei que depois da minha partida entrarão entre vós lobos rapazes que não perdoarão o rebanho e ensinarão coisas diversas. Timóteo, escreveu Paulo, eu te deixei em Éfeso para que você ensine e mande a eles não ensinar coisas diversas
genealogias, disputas que se afastam da economia de Deus. Mas isso foi o que aconteceu. E o nível da igreja em Éfeso, original nos tempos de Paulo, começou a descer. E quando chegamos aos tempos de Domiciano, o imperador que colocou em prisão em Patmos a João, tinha acontecido com a igreja de Éfeso que Paulo previu e profetizou em Atos e falando para Timóteo. E agora, isto é o que aconteceu com a igreja. Estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Ele vai falar à igreja que se ela não se arrepende e dá testemunho, o candeeiro vai ser tirado. Mas o Senhor não quer o candeeiro tirado. Ele que anda no meio dos 7. Ele quer a plenitude das igrejas. Ele quer seu testemunho em todo lado. E como a igreja está correndo risco de deixar de ser testemunho, ele tem que se apresentar como aquele que tem o pleno testemunho, que é a resposta de Cristo. A plenitude do testemunho de Cristo é necessário para que uma igreja não deixe de ser candeeiro. Se uma igreja se afasta de Cristo e do depósito de Deus, da plenitude do depósito, pode deixar de ser candeeiro. Então, em Pérgamo, o que era atitudes em Éfeso já virou doutrina, já virou justificação. Agora surgiu um clericado com poder, um bispado, do bispado surgiu arcebispos, cardeais e papas, pretendendo ser os intermediários entre Deus e os homens. Jesus falou: ninguém de vós é modelo. Vosso modelo é Cristo, vocês são irmãos. Vosso Pai somente um. Ninguém se vai chamar de Pai, mas agora o Santo Pai. E vocês sabem como se chamou? Qual foi o nome do primeiro Papa que colocou a cabeça da coroa tríplice, pretendendo ter poder sobre o céu, o purgatório e a terra? Sabe qual era o nome dele? Nicolaus I. Nicolaus I, o nome perfeito. Conquistou o laicado. A gente só ficou esquenta-bancos, esquenta-cadeiras. O clericado converte os irmãos somente em esquenta-cadeiras. Isso que faz o nicolaísmo. Mas não começa com doutrina. Começa com atitudes, se justificam, vira doutrina. Quando vira doutrina, vira instituição. E quando a instituição fica forte, vira já não instituição. Inquisição, perseguição. Nunca temos que permitir que aconteça isso na igreja. O diabo sempre quer fazer isso com a igreja. Mas nós temos uma vida, nós temos uma cabeça, temos o Espírito, temos a palavra e somos irmãos, somos plurais, nos guardamos uns aos outros, nos protegemos uns aos outros, somos cristocêntricos. Amém? Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, olhe, que a promessa aos vencedores tem que ver com o desafio que eles têm que viver. Eles tinham deixado o primeiro amor, tinham deixado a vida, a espiritualidade, entraram só na forma, no clericado, aos pouquinhos. Se eles vencem, então eles vão comer da árvore da vida. Você vê? Se são vencedores, vão viver pela vida do árvore da vida. Os vencedores, a quem vencer, darei-lhe que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Os irmãos me concedem avançar um pouco mais? Ao anjo da igreja em Esmirna, a igreja em perseguição. A igreja na era. Sim. Quanto me concedem? Meia hora? Ou é muito? 15 minutos? 15 minutos. Amém. Vamos avançar. Estas coisas diz o primeiro e o último que esteve morto e tornou a viver. Note, isso que a igreja precisava. Estava em perseguições, precisam que estive morto e venceu a morte. Amém? Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico.
Ou seja, a riqueza espiritual é diferente da material. E com isso está implícito a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus. Ou seja, havia pessoas que pretendiam ser do povo de Deus, reclamar autoridade dizendo que eram judeus, como se fossem mais que os gentios. Já esse espírito judaizante já estava operando naquele tempo. E não são judeus verdadeiros, sino antes sinagoga de Satanás, que quer convertir o regime da graça em um sistema religioso judaizante. Jesus fala sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tens de sofrer. Tens que sofrer. Esmirna, sofrimento, amargura, mirra. Eis que o diabo está para lançar em prisão algum dentre vós, para ser postos à prova. Por isso o Senhor permite. E permitiu aquelas terríveis perseguições. E muitos historiadores falam, mas onde estava o Deus dos cristãos quando os leões comiam os meninos e os filhos deles, e o Nero colocava eles nas tochas do fogo nos jardins? Onde que estava? Recebendo eles na glória. Recebendo eles, coroando eles. Aí estava, ajudando eles. Espírito de glória no tempo do tormento, da tortura. Tereis tribulação de 10 dias. Os 10 dias naturais aconteceram na Esmirna histórica. Na Esmirna profética, o período das perseguições, a era dos mártires, teve 10 grandes perseguições. Primeira com Nero, última com Diocleciano, que foi a pior de todas. Sê fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Há pessoas não vencedoras cristãs, que o Senhor falou no Sermão do Monte, que sofreriam dano da morte segunda, que ele chamou que era a hiena de fogo, se não se arrependem. Não fala que é eterno, mas fala que é fogo, e fogo da hiena. Então existe o dano da morte segunda. Cristãos, filhos legítimos, mas que pecam, que entram na morte sem corrigir seus pecados, sem se arrepender, sem reparar, brigando-se com seus irmãos, pecando na pornografia, nisso, naquilo, e entram na morte sem oportunidade de se arrepender, ser limpados. Não deixam de ser filhos, mas como viveram como ímpios, disse Jesus falou no Sermão do Monte, que passaria um tempo naquele lugar. Diz a Escritura assim: coloca-te de acordo com teu adversário em tanto que é tempo apropriado. Não seja que teu adversário te entregue ao juiz, e o juiz ao alguacil, e sejas lançado nas prisões. De certo vos digo que não sairás de lá até pagar o último quadrante. Então, um cristão que entra na morte sem ter solucionado seus problemas, não se perde eternamente, mas é corrigido. E como viveu como um ímpio, vai conhecer um pouco do que merece o ímpio. Você lê que Jesus falou que se uno chama seu irmão de raca, aquelas palavras despreciativas para seu irmão, está exposto à hiena de fogo. E Jesus dirigiu essas palavras aos seus apóstolos, a seus discípulos no Sermão do Monte. Esse é o dano da morte segunda. Por isso disse que se nosso galardão se queimar, sofreremos dano. Seremos salvos, mas como por fogo. Esse dano por fogo é o dano da morte segunda. Mas se você é fiel ao Senhor e fiel até a morte, você nega a si mesmo, você vive em paz com Deus, com os homens, com os irmãos, você não sofrerá dano da morte segunda. Ao anjo da igreja em Pérgamo, Pérgamo quer dizer muito, hiper de Pérgamo, de gâmia, poligâmia, casamento. Veio Constantino, deu às igrejas o respaldo do Estado, deu os templos pagãos,
aquela estátua de Júpiter, tiraram aquele relâmpago e falaram que era São Pedro. Até hoje a gente dá um beijinho no pé, o pé de Júpiter está tudo gastado pensando que é São Pedro na praça de Roma. Mistura de paganismo com cristianismo, mistura. Então, quando a igreja entrou na mistura do mundo, porque o diabo não conseguiu derrotar a igreja com perseguições, ele veio com outra tática. A tática da mistura, dos aplausos, da política, do governo, do comércio, das facilidades do mundo. Do banquete de Baal, pior, como Balac fez aquele banquete que Balaam sugeriu, misturar o povo de Deus com as moabitas, as festas, o mundo, aquele banquete ecumênico, doutrina, erro de Balaam. Então a igreja entrou noutra provação, por outro lado. Às vezes somos provados quando estamos em estreitez, às vezes somos provados quando estamos em holgura, em largueza. Cristo é a resposta para toda classe de prova da igreja. Conheço estas coisas, diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Que se precisa quando está muita mistura do mundo, carne, com espiritualidade? Que se precisa? Separar o precioso do vil, o santo do profano, o que é de Deus, o que é do homem, o que é da carne, o que é do espírito, até da alma, tudo tem que ser separado. Então, ele se apresenta como aquele que tem a espada, que separa, que da alma, que do espírito. Conheço o lugar em que habita, onde está o trono de Satanás, porque em Pérgamo, o sumo sacerdote de Babilônia, quando os persas destruíram Babilônia, o sumo sacerdote fugiu para Pérgamo, a cidade de Pérgamo, e lá tinham um deus que era uma serpente, que eles chamavam de Esculápio, aquela que aparece nos escudos da medicina e da farmacopeia, da farmácia. Esse é o deus Esculápio, uma serpente. E lá iam adorar, e lá estava o trono de Satanás. Os nazis pegaram aquele trono e levaram para Berlim, quando os nazis chegaram lá. Hoje em dia, destas igrejas, somente 2, as que não foram repreendidas, existem. Esmirna até agora existe, é uma cidade, Esmirna, Turquia. Nestes dias que estávamos pregando lá em Londrina, os irmãos estavam apresentando em vivo direto, os irmãos de Esmirna, na Turquia, se comunicaram conosco. Até agora esta igreja na Turquia. E Filadélfia, uma cidade chamada agora em árabe, Cidade de Deus, tem irmãos lá até agora. Os demais nem cidade existe, são ruínas, são pedras, são nome. Que coisa terrível. Conheço as tuas obras, assim a tua labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova, olha a responsabilidade de cada igreja. É a igreja de cada cidade que tem que provar os que dizem ser apóstolos. Isto não são os 12 apóstolos do Cordeiro, eles já tinham morto, só ficava João. Mas como tem outros apóstolos edificadores do corpo, como Bernabé, chamado de apóstolo, Paulo, chamado de apóstolo, Tiago, o justo irmão de Jesus, que não é dos 12, é chamado de apóstolo, Silvano, Timóteo são chamados de apóstolos, no grego, do próprio Lucas, Aristarco, Tito são chamados de apóstolos. Então, existem apóstolos edificadores do corpo, diferente dos 12 apóstolos do fundamento. E por isso havia pessoas que se diziam ser sem ser apóstolos. E era a responsabilidade da igreja em Contagem, em Belo Horizonte. É vossa responsabilidade de provar os que dizem ser apóstolos. É vossa. O próprio Paulo, quando escreveu para as igrejas na Galácia, ele falou e disse: se ainda nós mesmos chegamos com um evangelho diferente, somos anátemas. Ele não podia dizer: bom, vocês ouviram de Paulo, agora eu vou trazer outro evangelho. Não, porque o evangelho que pregou Paulo não era de Paulo. Ele recebeu de Deus, por Cristo. Portanto, não pode ninguém mudar. O que ele constituiu, ninguém pode abolir. Ninguém tem autoridade para destituir o que ele constituiu. Portanto, o próprio Paulo
não podia mudar o evangelho. E ele pedia às próprias igrejas da Galácia que, se ele viesse no futuro com um evangelho diferente, considerassem a ele como debaixo de maldição, anátema. E aqui é o próprio Senhor Jesus que entrega às igrejas a responsabilidade de provar os que dizem ser enviados de Deus. Você não tem que tragar cru. Disse Paulo, os profetas falem, se 2 ou 3 e os demais que comam cru, não, julguem. A igreja tem que julgar, a igreja tem que provar os espíritos, os profetas, os apóstolos. Essa é a vossa responsabilidade, irmãos. Amém? Olha aqui, o Senhor fala bem da igreja em Éfeso, porque fiz isso. Não pode suportar os homens maus e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. E tens perseverança, suportaste provas por causa do meu nome e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Aqui está a tesourinha do sumo sacerdote. Tudo, perseverança, provaste os apóstolos, tudo está bem, mas tesourinha vem para cá. Abandonaste o teu primeiro amor. O lugar primeiro em nossa vida tem que ser Cristo. Nossa dependência tem que ser dele. Não podemos deixar de depender da vida e do Espírito dele. Ele tem que ser primeiro que tudo. Ele é o objetivo, o sentido de nossa vida. Tudo que fazemos é em função dele. Mas nós podemos ter atividades e entrar na inércia. A física fala da inércia como aquele ônibus que freia, você continua. Mas o ônibus já parou, mas você continua para frente, para o vidro. Isso é inércia. Coisas que se fazem por costume. Se perdeu o contato, se perdeu a comunhão, se perdeu a novidade da dependência do Senhor. E a igreja começou a perder o seu nível espiritual. Quando você compara os escritos dos apóstolos no Novo Testamento e os escritos dos chamados pais da igreja, você vê uma grande diferença. Aconteceu o que Paulo anunciou que aconteceria. E disse: lembra-te, pois, de onde caíste. O Senhor fala a Éfeso e, através de Éfeso, fala para todas as igrejas. O Senhor fala para a Contagem hoje, quando fala para a igreja ontem. Éfeso. Lembra-te de onde caíste. Ou seja, lembra-te do nível inicial de comunhão com Deus. O que você recebeu do Senhor no princípio. João sempre lembrava o princípio. Se o que o vistes no princípio permanece em vós, vós também permanecereis no Pai e no Filho. Ou seja, que a palavra viva do princípio tem o poder de colocar você no Pai e você no Filho. Lembra-te da igreja do princípio. Lembra-te da comunhão com Cristo e do nível original da igreja. Lembra-te. E volta às práticas das primeiras obras, e se não, venho a ti, moverei de seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Amado, isso aconteceu, e hoje em dia não existe a cidade de Éfeso. São ruínas, teatros, colunas, pedras, mas não a cidade, menos a igreja. Os turistas vão ver pedras. Tens contudo a teu favor, aqui o Senhor é equilibrado, que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Ou seja, que o Senhor quer que nós também aborreçamos o que Ele aborrece. Esta palavra nicolaítas temos que interpretar em 2 níveis. Nível histórico e nível profético. Nível histórico, houve um Nicolás na lista dos 7 diáconos da igreja. Aquele irmão Nicolás era um homem cheio do Espírito Santo, um homem fiel. E diz a história da igreja primitiva que uma vez algum irmão repreendeu ele de ser muito ciumento com sua esposa.
E ele respondeu assim de uma maneira que ele não era ciumento. E alguns gnósticos mal interpretaram Nicolás, como se Nicolás estivesse pondo a sua esposa à disposição de todos. Isso não fez Nicolás, ele era um homem correto. Mas alguns gnósticos, mal interpretando Nicolás, falavam que tinha que ter em comum as mulheres. E assim surgiu um nicolaísmo gnóstico naquela data, que o Senhor aborrece. Mas também temos que interpretar a palavra nicolaíta no sentido profético, porque também esta é uma profecia que fala daquele primeiro tempo da história da igreja. A palavra nicolaítas vem de duas raízes. Nikao, que quer dizer conquistador, e laos, que quer dizer laico, povo, o laicado, o povo. Então, nicolaísmo tem um sentido profético, a palavra, quer dizer conquista do laico, ou seja, clericado. Foi surgindo aos poucos umas atitudes que o Senhor aborrecia e os irmãos aborreciam, mas sempre quer aparecer alguém que quer roubar do povo o sacerdócio universal e pensar que eu sou aqui o máximo, vocês não têm que ler a Bíblia, eu só que vou ler para vocês, vocês não têm que orar, eu vou orar para vocês, vocês não têm que pregar, eu vou pregar. O clericado, o clero, começou a acontecer com obras. Em Pérgamo já virou doutrina. Em Tiatira virou instituição, inquisição. Ou seja, que aquele espírito clerical que impede a comunhão dos santos, a participação do povo, vai virando um sistema que, primeiro, são atitudes. Mas se essas atitudes não são resistidas, vão virar uma doutrina. Aquelas pessoas vão justificar a sua atitude para manter a sua preeminência, como Diótrefes, que queria ser o maior de todos, não recebia os apóstolos, se alguém recebia eles, expulsava da igreja, aquela atitude clerical nicolaíta. Mas naquele tempo, naquela cidade de Pérgamo, foi a origem daquela filosofia de Juliano o apóstata, revivimento do paganismo, ocultismo. E lá havia um irmão chamado Antipas, que foi fiel. Antipas é a abreviatura de Antipater, ou seja, que está contra aquele papado pagão. Antipas contra tudo. Um irmão, existiu Antipas, ele foi colocado dentro de um boi ou de uma vaca de ferro quente, cocinaram ele lá. Mas ele representa aquele remanescente oculto. Quando a igreja entrou na mistura, houve alguns que mantiveram o testemunho fiel, estão representados por o testemunho de Antipas. Então diz: conhece o lugar em que habita, onde está o trono de Satanás, faltam 5 minutos, que conserves o meu nome e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha testemunho, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Tenho, todavia, contra ti algumas coisas. Qual era a situação de mistura em Pérgamo? Pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Ou seja, o falso profeta, o adivino Balaão, ensinou a mistura. E havia pessoas naquele período patrístico do Constantino que pediam que o povo contemporizasse com o paganismo, que aceitasse as festas deles, que colocasse nomes cristãos às festas pagãs e colocasse os símbolos deles com nomes cristãos, Natal, Saturnália, muitas coisas. E aí o paganismo entrou. Isso está representado com o que fez Balaão, o conselho que Balaão deu para Balaque. E isso ele fazia. Ele queria contemporizar porque ele queria dinheiro. Balaão queria viver bem, queria ter entrada, seu Estado vai ajudar aquelas pessoas que vão usar os cristãos para o mundo. Essa é a doutrina de Balaão, a atitude, o erro de Balaão. Outro sim, também tu tens
os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Aí já virou doutrina, já virou clericado, aqueles bispados, aqueles principais patriarcas de Constantinopla, de Roma, de Éfeso. Depois Jerusalém já foi arrasada totalmente e não pudo mais ser. Alexandria. Portanto, te arrepende-te, senão venho a ti sem demora, e contra eles, não fala contra todos, porque não são todos os cristãos, são alguns descritos, te elejarei com a espada da minha boca. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei do maná escondido. Ou seja, já não é alimento comum, sino reservado. Bem como lhe daria uma pedrinha branca, e sobre esta pedrinha escrito um nome novo, qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Antigamente, as votações no Senado de Roma eram com pedras brancas ou pretas. Quando algo era desaprovado, os senadores colocavam a pedra preta. Se era aprovado, colocava a pedra branca. Então, uma pedrinha branca significa aprovação. E o Senhor fala que Ele vai aprovar ao vencedor. E naquela pedra branca, que significa aprovação da autoridade, tem escrito o nome do vencedor, um nome novo. Porque na Bíblia os nomes representam estágios. Por exemplo, Sarai virou Sara, Abraão virou Abraão, Saulo virou Paulo. Porque o nome significa o que a pessoa vai sendo. Mas nosso verdadeiro nome, o que nós representamos para o Senhor em nosso estado perfeito, é conhecido pelo Senhor. O Senhor conhece quem é você para Ele. E esse nome vai expressar o que você é exclusivamente para o Senhor. Ninguém mais que você tem que conhecer. Porque Deus, como falamos nestes dias, não fez sabonetes todos iguais. Cada qual tem um significado especial para o Senhor. Nós agora estamos em processo. Mas um dia chegaremos ao que Deus conhecia antes da fundação do mundo. Quando Ele pensou em nós, quando Ele começou o processo, Ele sabia que vamos chegar naquele ponto. E aquele nome vai expressar o que você é para o Senhor. Quando você seja vencedor, você vai receber esse nome. Tem alguns agora que estão recebendo nomes por aí, não é? Quando Ele venha, não agora. Alguns mudam os papas, as monjas, e muitos colocam nome. Não, esse é quando Ele venha. Ele vai dar o galardão na vinda dele, não antes da vinda. Ah, amados, só chegamos nas 3 primeiras igrejas. O Senhor falou que essas 3 igrejas são distintas das outras 4 igrejas num assunto. O Senhor fala primeiro as igrejas e depois os vencedores nestas 3. Mas a partir das 4, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia, o Senhor fala primeiro os vencedores, depois a igreja. A igreja foi caindo do nível normal, de maneira que o Senhor agora tem que apelar primeiro, depois aos vencedores. As 3 primeiras formam um grupo, as 4 últimas formam um grupo. As 4 últimas, o Senhor faz menção da sua vinda. Para Tiatira, Ele menciona a sua vinda. Para Filadélfia, para Sardes, Filadélfia e Laodiceia, Ele faz menção da vinda. Isso quer dizer que quando o Senhor venha, vai encontrar cristãos na situação de Tiatira, pessoas no catolicismo romano, vai encontrar irmãos na situação de Sardes, no protestantismo evangélico, vai encontrar irmãos na situação de Filadélfia, vencedores, e vai encontrar irmãos que se deslizaram a Laodiceia, mas alguns vencedores da situação de Laodiceia. Quando o Senhor venha, Ele mencionou a sua vinda a estas 4 últimas igrejas. Ou seja, que Ele vai encontrar a cristandade representada nestes 4 grupos de cristãos da cristandade. Mas Ele não aprovou Tiatira, Ele não aprovou Sardes, Ele não aprovou Laodiceia, Ele somente aprovou Filadélfia. Centrado no seu nome, na comunhão do corpo e na palavra de Deus. Então, em que estado vamos ser encontrados na vinda do Senhor? Vamos parar aqui por causa da palavra. Vamos procurar amanhã avançar um pouco.
Vamos dar graças a Deus. Nossas dores e enfermedades, sofreu nosso castigo, servindo-nos de abrigo pela nossa rebelião. Moído por Senhor, suas chagas nos